Valdemar Costa Neto elogia Lula. Muito prestígio. Menino, isso aqui vai dar problema. Eu vou ler a matéria para vocês e confesso a vocês que Valdemar escorregou feio. Porque nessa tentativa aí de afundar o Sérgio Moro, ele cometeu erros grotescos aqui. Principalmente porque ele faz um comentário que ele diz que estaria fugindo à verdade se não reconhecesse o governo Lula, ou, né, e tal. Só que ele foge à verdade quando ele fala sobre Sérgio Moro. E é como eu digo para vocês, eu posso não gostar do Sérgio Moro hoje, mas ele como juiz da Lava Jato, ele agiu perfeitamente. E o Valdemar, ele tenta colocar aqui como se a condenação de Lula por Sérgio Moro tivesse tido uma motivação política. E aí eu tenho que discordar de novo, plenamente, pelo seguinte. Quando Lula foi condenado, Sérgio Moro ainda não tinha a ideia nem de ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Quanto mais presidente da República, que é o que Valdemar coloca aqui. O outro ponto que chama a atenção é que, vocês vão lembrar, quem escolheu Sérgio Moro para ministro da Justiça nem foi Bolsonaro e nem foi o próprio Sérgio Moro quem despertou esse desejo. Pelo contrário, foi o povo que em 2018 começou a aclamar ele como ministro da Justiça. Nem foi Bolsonaro, nem foi o próprio Moro que fez o pedido. Nem foi o próprio Moro. Ele nunca desejou, assim, explicitamente pra gente dizer assim, não, nunca houve essa demonstração de sentimento dele. E ele entra como ministro da Justiça no governo Bolsonaro a pedido, a clamor do povo, escolha do povo, é a primeira vez que um ministro é escolhido pelo povo. E daí ele vai, nesse ano inteirinho, entre 2019 e 2020, que foi a saída dele em abril, o que aconteceu? A mídia esquerdista começou a fazer comparações. Não foi ele, foi a mídia esquerdista quem começou a jogar nas redes sociais uma comparação para presidente da República entre ele e Bolsonaro. E ele chegou a aparecer várias vezes na frente. E aí o que acontece? Daí para frente é que começou a surgir a ideia de Moro presidente. Mas numa substituição a Bolsonaro. Essa, então, era a ideia primária. Depois ele sai em 2020, quando ele deixa o governo, e só dali para frente ele manifesta de fato o desejo à presidência da República. Então, por essa cronologia dos fatos, é que eu discordo do que o Valdemar falou aqui. Vamos para a matéria, e eu confesso que isso aqui vai dar um bolo. Vai dar um bolo. Valdemar poderia ter escolhido esse momento para ficar calado. Seria, como diz o povo mais antigo, né? Perdeu uma grande chance de ficar de boca fechada. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem chave Pix. Você pode ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. E no final da descrição, você já sabe, tem o nosso Twitter, para você seguir a gente e não perder nenhuma das nossas matérias. Final, né? E pode encontrar a gente lá também pelo @BrasilNoticia83. Vamos para a matéria, gente? O presidente nacional do Partido Liberal, PL, Valdemar Costa Neto, elogiou as gestões anteriores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que não há comparação entre o petista e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal regional O Diário, da região de Mogi das Cruzes do Alto Tietê, o dirigente partidário disse que Lula tem prestígio e Bolsonaro carisma. Desculpa, mas para mim Bolsonaro tem as duas coisas. Lula não pode botar um pé na rua. Lula só é aclamado, infelizmente, pelas pessoas que têm menos favorecimento social, porque dependem do Estado e do governo, não conseguem perceber as diferenças de um país rico que cresce para um país que quebra cada dia mais e que busca criar uma redoma, uma ideia, um mundo de dinheiro fácil através do assistencialismo. E aí as pessoas se apegam a isso e acham que Lula é bonzinho enquanto vai comendo o Brasil afora. Bom, mas deixa pra lá. Lula não tem comparação com Bolsonaro, completamente diferente, disse Valdemar. O Lula tem muito prestígio, não o carisma que Bolsonaro tem, mas tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros. O Bolsonaro não, pois tem um mandado só. Agora é engraçado, né?
Lula tem mais prestígio e é conhecido mais por todos os brasileiros e Bolsonaro não. Agora, estranhamente, o cara que tem no mundo... É aí que tá o X da questão, pra você ver a contradição. No mundo, Bolsonaro hoje é a figura pública mais seguida. Mais seguida do mundo é Bolsonaro. Até o Trump perde para Bolsonaro. Mas Lula, segundo Valdemar, é mais conhecido do que Bolsonaro, com um mandato. Não, gente, dá para entender isso aqui? A lógica, Valdemar, você pisou feio na bola, hein, Valdemar? A entrevista foi concedida ao jornalista Darwin Valente em 15 de dezembro de 2023. O trecho no qual Valdemar elogia o presidente da República repercute nas redes sociais nesta sexta-feira 12, ontem. Valdemar Costa Neto fez o paralelo entre os presidentes ao ser questionado sobre a diferença entre Lula e Bolsonaro. O Lula foi bem no governo até elegeu a Dilma depois, disse Valdemar. Se ele, Lula, errou em alguma coisa, tinha que ser julgado dentro da lei. E aí o Valdemar esqueceu o mensalão no governo Lula, o petrolão. Aí ele esqueceu a questão dos Correios, né? O rombo dos Correios. O Valdemar, pelo amor de Deus, né, Valdemar? Aí você pisou feio na bola, hein, Valdemar? Continua, que ainda piora. Bom, o Moro errou, pois superou os limites da lei, afirmou o ex-deputado federal. Para ele, o ex-juiz, hoje senador do Paraná União Brasil, buscava projeção política para um projeto pessoal para se candidatar à presidência. Ninguém imaginava que Moro queria ser presidente da República, disse o dirigente do PL. E aí é que vem o X da questão, que vem aquela cronologia que eu citei para vocês. Essa ideia só surge depois que Moro está dentro do governo por conta das comparações da mídia. Até então, ao Ministério da Justiça, ele não foi nem porque ele pediu e nem porque Bolsonaro quis, foi porque Bolsonaro atendeu um pedido do povo. Lula foi condenado antes de 2018. Antes de 2018. Moro surge como ministro da Justiça em 2018, ali, meado de 2018 é que Moro começa a ser ventilado, o zum começa a rolar nas ruas. Então, desculpa, mas aí agora, Valdemar, não dá pra passar o pano não, Valdemar, não tem como não, filho, desculpa. Procurado, Valdemar reclama que a parte em que elogia Bolsonaro não consta no trecho que viraliza nas redes sociais e diz que não poderia faltar com a verdade sobre Lula. Eu não ia falar uma mentira sobre o Lula, senão eu perco a credibilidade. É uma verdade? Ele foi tão bem no governo que elegeu a Dilma. Claro, porque ele enganou, porque ele mentiu, porque ele escondeu os números. O que muita gente não sabe é que em 2009 ia ter o impeachment de Lula. Houve uma reunião e rolou uma malinha e o caso foi abafado. Algumas pessoas lembram disso daí. Mas qual verdade? Mensalão? Você não falou do mensalão aqui, você não falou do petrolão, você não falou da questão dos Correios. Bom, cadê? Tem gente da direita que não se conforma com isso, mas eu não posso falar mal de um... E aí é que vem a explicação. Eu não posso falar mal de um governo, de um presidente do qual participamos do governo, disse Valdemar Costa Neto ao jornal O Estado de São Paulo. Agora começa a fazer sentido, né, Valdemar? Ficou literalmente... De 2003 a 2010, o vice-presidente de Lula foi José Alencar, então no PL. O Partido Liberal incorporou em 2006 o Partido de Reedificação da Ordem Nacional, PRONA, e passou a se chamar Partido da República, PR. A legenda permaneceu com esse nome até 2019, quando voltou a se chamar Partido Liberal. Sobre não haver comparação entre Lula e Bolsonaro, o presidente nacional do PL disse que não fazia um juízo de valor sobre os feitos das gestões. Segundo Valdemar, ele falava a respeito de dois tipos distintos de prestígio: o de Lula, líder com popularidade, e de Bolsonaro, que tem carisma. Não existe no planeta Terra hoje um camarada com carisma de Bolsonaro.
Aqui ele se atrapalhou. Líder popular, o Valdemar, aonde? O homem só consegue falar com uma jaca ou com um pé de jabuticaba. Ele não consegue sair na rua e reunir meia dúzia de pessoas sem levar grito de ladrão. Bolsonaro sai aonde ele vai aplaudir, de onde ele vai amar, é uma festa. Não, cara, eu vou dizer uma coisa, foi feio essa. De acordo com Valdemar Costa Neto, Lula foi condenado por um juiz que superou os limites da lei para aparecer e agora irá pagar caro por isso. Ele foi candidato a presidente, mas viu que não deu certo. Caiu fora e foi candidato a senador, disse Valdemar Costa Neto na entrevista ao Jornal Diário, relembrando a pré-candidatura frustrada de Moro à presidência da República. Não, agora aqui você foi foda mesmo, cara. Agora você lascou o cano mesmo. Aqui, Valdemar, foi a pior entrevista, a maior lambança que eu já vi na minha vida. Procurado, Moro disse que não comentaria as declarações. Tem que tirar o chapéu para Moro. Corretíssimo. Apesar de eu não gostar, mas atitude acertada. Vai comentar o quê? Uma asneira dessa aqui? O cara atropelou a cronologia, inverteu os fatos e justificou o injustificável. Só faltou dizer que Lula agora era inocente. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República, afirmou Valdemar sobre a conduta do ex-juiz na Operação Lava Jato, ponderando que agora o preço a se pagar é ter o mandato cassado. O ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro é investigado por abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O espólio de Moro já é discutido entre dirigentes partidários do Paraná. A cassação do ex-juiz diz respeito à campanha para o cargo e não ao exercício do mandato. Dessa forma, o destino do senador está nas mãos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, TRE Paraná, e se a cassação for confirmada, haverá nova eleição para senador no estado. O próprio PL de Valdemar, além do PT, discutem seus candidatos para o eventual pleito. Tá aí, gente, a matéria. Tá aí a matéria. Vou dizer uma coisa pra vocês. Cara, foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Distorção dos fatos, tentar justificar o injustificável. E eu sempre falo aqui, gente. A gente vai falar. Se o cara cometeu, a gente fala. Agora, se o cara não cometeu erro, eu não vou culpar o cara por um erro. E nessa questão aqui, dizer que Sérgio Moro condenou Lula pensando em política, desculpa. Pega os fatos, senta a bunda na cadeira aí. Você que é de esquerda, que vai colocar nos comentários, senta a busanfa na cadeira e faz uma pesquisa rápida no Google e vê quando é que surge Sérgio Moro como ministro da Justiça. A ideia dele. Aí você vai entender que Moro ele se perdeu no meio do caminho, mas não como juiz. Ele se perdeu depois que ele saiu quando ele sai de juiz para ministro, aí é que a coisa começa a tomar outro rumo. Mas ele como juiz, 9 juízes, mais outras decisões do Supremo Tribunal Federal apoiaram a decisão de Sérgio Moro. Hoje, que a justiça virou de pernas pro ar, é que tudo tá mudado. Não, cara, essa foi pra lascar o cano. Comentário pra gente finalizar. Admilson Santos. Isso vai dar problema, gente. Aguardem que isso vai repercutir mal. Fagundes, não é impressão, esse tipo de comunista gosta de destruir a economia do país, eles querem ver o povo na miséria. Isso tá no Brasil, isso em 4 cantos da terra. Isso não só tá no Brasil, mas os 4 cantos da terra. E verdade, meu amigo. Torneiras abertas, contas do governo Lula superam o rombo de 180 bilhões em 2023. Tá aí, gente, um abraço, fui!